Olá! Nesse material vamos apresentar aspectos da reforma tributária que irão impactar na sua empresa. O que é a reforma tributária? Ser uma mudança profunda no sistema tributário nacional. Irá reduzir a complexidade e trazer maior transparência para o contribuinte. Foi criado o IVA dual, que vai substituir 5 tributos: PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI. Vai se subdividir o IVA dual em 2 novos impostos: CBS e IBS. CBS federal e IBS estadual e municipal. A base de cálculo é ampla, praticamente todas as atividades econômicas entram, mas em alguns setores tem tratamentos diferenciados por lei, seja por relevância social, seja por características de mercado, como a alta informalidade. Bom, apresentamos aqui, nessas mudanças sobre o consumo, de que forma o CBS e o IBS, ou seja, o IVA dual, vai se apresentar. O IVA dual, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele é dividido em 2. Então, temos o CBS, que representa o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos da atualidade, são impostos federais, e o IBS irá substituir o ICMS e o ISS, sendo os impostos estaduais e municipais. Também haverá uma mudança com a criação de um imposto seletivo e uma manutenção parcial do imposto IPI. Esse imposto seletivo é um imposto federal de caráter regulatório para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro, bebida alcoólica e assim por diante. Impostos sobre produtos industrializados, o IPI, eles serão reduzidos à alíquota zero, exceto para produtos manufaturados na Zona Franca de Manaus. Observações importantes a respeito do IVA dual. A alíquota padrão estimada para 2033 será de 26,5% e apresenta-se, num cenário atual, a perspectiva que essa alíquota chegue a 28%, mas ela só será definitiva em 2033. A transição começa em 2026 e será gradual até 2033. A lista de bens e serviços, com redução de 50%, é taxativa. Fora dela, aplica-se a alíquota cheia. A não cumulatividade ampla permitirá a compensação de tributos pagos na etapa anterior, o que pode mitigar aumentos para alguns setores, ou seja, alguns setores que não possuem muitas despesas de entrada, fornecedores e assim por diante, serão afetados e irá mitigar, sim, aumentos de tributação. Em 2026, a reforma tributária entra apenas na fase piloto, um ano de testes, ou seja, um ano de testes operacionais, adaptação, sem cobrança efetiva da nova alíquota cheia. O objetivo é validar os sistemas, os documentos fiscais e as rotinas de apuração. Nesse momento, a sua empresa terá que se adaptar a novos processos. Empresas do Simples Nacional, MEI e regimes diferenciados ficam dispensados dessa fase piloto. Aqui mais abaixo nós demonstramos a alíquota estimada para 2026, tanto no CBS quanto no IBS. Bom, apresentamos também um panorama objetivo com base nas regras aprovadas e regulamentadas da reforma tributária, destacando quando há a redução da alíquota ou a tributação cheia para cada tipo de segmento citado. Então aqui nós apresentamos as atividades, o tratamento que vai haver para cada tipo de atividade na reforma tributária e o impacto previsto. Para algumas atividades, haverá a aplicação da alíquota cheia. Em outras atividades, haverá a redução de 50% na base, na alíquota base. O impacto varia conforme o tipo de atividade. Apresentamos também um exemplo na cadeia de produção de uma fábrica que produz camisetas. Aqui criamos uma alíquota fictícia porque o governo estima que essa alíquota pode chegar a 28%, podendo ultrapassar. E aí chegaria a uma alíquota máxima de 30%. Então nós pegamos um exemplo nessa alíquota máxima de 30%. Lembrando que isso ainda é estimado, ainda é especulativo. Isso aqui é só um exemplo. Então aqui na cadeia produtiva, eu apresento uma fábrica que é produtor
de algodão, e ali ele apresenta um IVA de R$12, né? E é o preço do produto 40, seu preço final embutido com IVA passa a ser de R$52. A tecelagem, comprando esse algodão, se aproveita desse IVA que foi adquirido, né, do produtor de algodão. E aí ele abate do IVA na tecelagem, que no caso da tecelagem o IVA foi de R$18. Subtraio os 12 do produtor de algodão e a tecelagem paga um IVA no valor de R$6. O efeito é cascata, então quando eu chego na indústria, eu pego o IVA de R$30, que é da indústria, eu subtraio os R$18 do produtor de algodão e da tecelagem, que é de R$18, chegando a um saldo final de IVA da indústria de R$12. E quando termina essa cadeia, né, produtiva, ou seja, o fim da cadeia, que é a loja, que está lá com a camisa já pronta para vender, o varejo, ele apresenta um IVA de R$60 na venda do seu produto. Então, o seu produto, na venda final, custa R$200. Ele comprou por 130, vendeu por 200. O seu IVA foi de R$60. Então, o preço final do produto, na verdade, é 260, valor do preço de venda mais preço final. O IVA subtraído das partes da cadeia produtiva anterior, R$30. O IVA final da loja é justamente a diferença, os 60 menos os 30. Quais são os benefícios do IVA? É uma base ampla de incidência, né, a simplificação, a não cumulatividade, a tributação no destino e a menor insegurança jurídica, evitando aqueles achismos que existem na jurisprudência. O IVA no mundo. No Brasil, hoje, o Brasil é o maior IVA do mundo, né? Esse modelo foi implementado em 1990 em países da Europa, utilizado hoje em 174 dos 193 países conhecidos pela ONU. Então, ele é reconhecido como um modelo de tributação, o melhor modelo de tributação de consumo, né? O melhor modelo de tributação de consumo. Por que a alíquota brasileira será alta, né, conforme a explicação do Ministério da Fazenda? Porque a reforma não tem por objetivo aumentar nem reduzir a carga tributária no país, né? Mas ainda assim existem exceções e regimes especiais que pressionam a alíquota padrão do IVA para 28% ou menos, mas eles dizem que pode chegar a mais. Como eu falei anteriormente, a estimativa prevista, real, é que seja de 30%. Os desafios da reforma tributária são os benefícios econômicos das reformas, só vão ser sentidos a médio e longo prazo. Haverá uma diferença relevante entre a carga tributária final e os setores da economia, ou seja, as atividades no mercado, haverá realmente uma relevante diferença, né, de tributação para serviço, varejo e assim por diante, diante dessas variáveis. O período de transição ocorre de 2026 a 33, né? Até lá a gente vai trabalhar com as duas formas, a nova tributação e a atual, fazendo aí aos poucos essa migração para o novo sistema. Vamos falar agora sobre o Simples Nacional. Quais são os impactos previstos nesse tipo de tributação, Simples Nacional? Então, a reforma tributária ela vai manter o Simples Nacional sem alterações na sua essência. A reforma tributária vai introduzir mecanismos que afetarão a competitividade de algumas empresas que aderem ao regime do Simples Nacional. Por quê? Porque não fará muito sentido para alguns segmentos à medida que o valor que eles vão poder aproveitar de crédito, né, em seus fornecedores não vai ser, de repente, tão interessante para quem estiver contratando os seus serviços. E aí, consequentemente, essas empresas, né, em determinados segmentos, em segmentos específicos, vai fazer sentido recolher o IVA por fora do Simples ou mudar de regime tributário. Aqui eu apresento a diferença, né, da empresa no Simples Nacional, utilizando o CBS e o IBS,
na guia do Simples, e ela recolhendo o CBS e o IBS de forma normal, com a alíquota padrão do IVA. No primeiro caso, utilizando simplesmente recolhendo o CBS e IBS por dentro da guia do Simples, vai gerar menos créditos para as empresas que estiverem contratando. E no segundo momento, no segundo modelo, recolhendo CBS e IBS pela forma da alíquota padrão do IVA, vai gerar mais crédito e vai ser mais interessante para quem estiver contratando essa empresa. Outra ferramenta que vai existir na reforma tributária é o split payment. O que é isso? É um novo mecanismo onde, na verdade, o governo recebe o seu tributo já no ato da venda final. Então, ali, quando você realiza a venda, a parte do imposto já é segregado e enviado direto para os cofres do governo. Então, é um novo mecanismo em que, no momento do recolhimento do tributo antecipado, para o momento da liquidação financeira da operação, o fornecedor recebe apenas a diferença líquida e os tributos já são diretamente recolhidos aos cofres públicos. Aqui eu apresento alguns aspectos, split payment na reforma tributária. Peço que vocês façam a leitura aqui, mas como é que funciona na prática? No ponto de venda, o preço e as alíquotas aplicáveis são o CBS e IBS, e eles são identificados na nota fiscal e também identificado pelo local de destino da operação. O meio de pagamento pode ser cartão, Pix, outros sistemas de pagamento, que quebram o valor pago em duas partes. Uma parte é tributos e a outra é receita do vendedor. O recolhimento é automático. A parte de tributos segue direto para as contas do governo, que é o CBS e IBS, já vai direto para o governo. O vendedor recebe o valor líquido na sua conta. O crédito do comprador, ou seja, quem compra para uso produtivo, mantém o direito de crédito do IVA, lançado na conta corrente dos tributos, independente de ter sido imposto recolhido via split. E ajustes e exceções, devoluções, descontos, cancelamentos, enfim, pagamentos em dinheiro, ainda exigem algumas rotinas de ajuste e estorno no seu sistema. A forma exata ainda está sendo definida pela nova regulamentação. Bom, esse material visa alertar e esclarecer alguns pontos sobre a reforma tributária, mas todos os nossos clientes da GC já estão sendo alertados, informados, para que a gente participe desse novo movimento, que é uma grande mudança de processo e uma grande oportunidade para os empresários que entenderem essa necessidade, que a mudança tem que começar a acontecer agora em 2025, para que você saia na frente em 2026, no ano teste, pagando menos tributos e se organizando para quando chegar em 2027, a sua empresa já está totalmente regulada, em conformidade com as novas normas da reforma tributária. Aí eu apresento o gráfico de 2025 até 2033, onde toda a transição se completa do IVA dual. O que eu vejo hoje? Então, eu apresento aqui para você duas modalidades. Eu já entendi, Geraldo, que a carga tributária, que o IVA dual tem todos esses aspectos, ficou claro para mim, mas eu não entendi ainda bem o porquê dessa apresentação e porquê desse produto que você está me dizendo que se faz necessário para a minha empresa. Então vamos lá. Com a nova formatação tributária, eu vou entender as necessidades da sua empresa no seguinte sentido. Eu vou perceber se você está em regime de caixa ou em regime de competência. Muito provavelmente eu vou tirar você do regime de competência e vou te jogar no regime que a gente chama de regime caixa. Para quê? Para te dar fôlego financeiro. E isso tudo faz parte da análise tributária, do compliance que a gente deseja fazer na sua empresa. Da mesma forma, a gente vai trabalhar e estudar a precificação, a margem de lucro dos seus produtos e serviços. Entender novos modelos comerciais que se fazem necessários nessa transição. Criar melhorias operacionais para a sua empresa diante desse cenário tão variável de informações.
vai haver necessidade, nesse caso, de fato, de renegociação de contratos com seus prestadores de serviços, com seus fornecedores, uma vez que eu perceba, dentro de uma análise, né, fiscal, contábil, preparando esse cenário da sua empresa, identificando aqueles fornecedores, prestadores de serviços que não têm o viés que te apresente crédito e automaticamente reduzam a sua carga tributária. Então, nesse momento, eu vou entender, após essa análise, após essa pesquisa, se o perfil tributário do seu fornecedor é interessante ou não para a sua empresa. E aí sim, seria o caso de fazer renegociações de contrato. E aí, entender se o seu sistema, se o seu RP está preparado já em conformidade com todas as informações fiscais na mudança, na transição para 2026. A gente está terminando aqui essa apresentação e aí eu deixo essa mensagem para você, empresário. Seja mais forte do que a sua melhor desculpa. Custo de não descobrir quanto custa mudar é o custo que você paga por continuar onde você está. Significa dizer que é um momento de mudança nacional, não é uma escolha, não é uma opção. É fundamental para que você, empresário, possa acompanhar essas mudanças, entenda a necessidade das mudanças de processos, da necessidade de um acompanhamento diferenciado. E esse trabalho tem que ser realizado agora, ao final de 25, preparando para início de 2026. O nosso trabalho consiste em algo totalmente diferente do que já foi apresentado, não só pela GC, mas pela Contabilidade Nacional. Nós estamos trazendo para vocês o que há de mais novo, do que há de mais efetivo para que a sua empresa possa não apenas se manter no mercado, mas se manter e competir com o mercado, de forma que não haverá mais diferença tributária entre você, pequeno, médio ou grande empresário. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto a ser esclarecido, eu gostaria de convidá-los a marcarmos uma reunião, onde nós vamos apresentar dois produtos que fazem todo sentido para essa primeira caminhada de sucesso para o seu negócio, para a sua empresa. A nova reestruturação visando você entrar em 2026 totalmente organizado, totalmente preparado. E da mesma forma, em 26, já no meio do processo, ter uma total análise, auditoria completa de que todos os processos, todos os caminhos já apresentados estão sendo seguidos de forma que você pague o mínimo de imposto possível dentro da legalidade, de forma que a sua empresa entre no mercado competindo de igual para igual, se mantendo bem no mercado e pagando algo que não seja fora do controle, porque as empresas que não tiverem esse procedimento não terão controle e pagarão desnecessariamente impostos indevidos. Obrigado pela sua atenção e volto a repetir, estamos à sua disposição na GC Contábil. Fale conosco, agende uma reunião. Nós temos esse trabalho já inteligente, são 2 produtos, junto à LC Ferreira da Costa, e estamos à sua disposição mais uma vez. Um grande abraço a todos.